Agora, pegando um bocadinho também neste das estratégias que podemos utilizar em negociação, faz sentido nós utilizarmos algumas destas estratégias em termos de recursos humanos? Ou seja, se podemos, de certa forma, algumas destas introduzir nisso? Em termos de recursos humanos tem que haver a estratégia, há várias estratégias. Uma é de recrutamento, talento, está muito em voga esta expressão, recrutamento de talento, é muito importante. Outro, é para eu recrutar o talento, qual é o perfil? Definir bem antes o perfil, isto é, para não recrutar talento ao lado daquele talento que me interessava, por isso é o perfil, e recrutar esse talento para aquele perfil, e depois a negociação das condições salariais e enquadramento na empresa. Primeiro, definir bem o perfil. Eu, antes de contratar, primeiro, tenho que precisar mesmo daquele recurso. Não é que, às vezes, é um investimento no futuro, às vezes é dar formação, quer dizer, não é que aquela pessoa, naquele momento, comece logo a ser produtiva, no sentido de me dar rentabilidade, o que está a fazer eu preciso daquele porquê, mas ser bem fundamentado. Preciso de uma pessoa que vá absorvendo os valores da empresa. Isso não tem de um dia para o outro. Então eu tinha que recrutá-la com quantos meses antes, para ela perceber como é que eu faço os tratamentos, como é que eu recebo os clientes, qual é a empatia com os clientes, para eu também conhecer a pessoa, o tipo de disponibilidade que tem, como é que ela funciona, é aqui o tempo que eu preciso. O que é que eu quero? Quero um júnior, quero um sénior, quero uma pessoa de sexo masculino, quero uma pessoa de sexo feminino, conforme os tratamentos, como já falámos anteriormente. E qual é o perfil? A idade? Eu tenho que definir bem, porque muitas vezes nas empresas acaba-se por recrutar mal a pessoa, porque também não se percebe bem qual é o perfil que eu quero, que problema me vai resolver, o que é que me vai tratar na empresa, o que é que eu espero dessa pessoa. E essa pessoa, que eu espero isso, tem que ter esse perfil. Depois, nesta área, eu acho que é muito vantajoso perceber quem está a estudar, quem é bom aluno, quem é pessoas que já na faculdade, tendo até conhecimentos dentro das faculdades, com pessoas proativas, pessoas... Acho que é o grande campo de recrutamento vosso, relativamente aos técnicos, é mesmo nas escolas, mesmo aí. Depois, acho que aqui a questão do o que é que eu vou oferecer a este colaborador. Há vários tipos de colaboradores. Há aquele colaborador muito sénior, que me vem trazer mesmo muito valor para a empresa. Vou dar um exemplo. Eu estou no Porto, de repente percebo que há uma oportunidade de montar em Bragança uma clínica de fisioterapia espetacular, porque o gajo de lá desapareceu, teve um problema, caiu em descrédito, e eu acho que com as minhas competências, tenho clientes de lá que venham ao Porto, vou para lá. Precisas de alguém com muita confiança e com um perfil mais elevado para tomar conta daquilo, porque não se vai a Bragança de um momento para o outro, e tu não queres estar em Bragança, ou queres ir a Bragança uma vez por semana, uma vez em 15 dias, para acompanhar, para perceber, para fazer o ponto de situação, mas não queres estar lá, tens de ter alguém de responsabilidade. Isto é um perfil. É este tipo de pessoa que é o que eu recomendo sempre. Sempre que possível, poder dar uma participação da empresa. Se for aquela pessoa que a gente diz, este gajo faz-me aqui uma falta incrível, esta é a pessoa com o perfil ideal. É não dar logo no início, porque isto é um risco, porque não conhece a pessoa o suficiente, nunca trabalhou contigo, nunca viste como é que é, mas no plano que lhe ofereces, dizer, daqui a 2 anos, se estivermos satisfeitos, os dois, com o trabalho que estamos a desenvolver, eu, 5% desta empresa, pode ser da empresa mãe, pode ser da empresa que criastes para lá, depois vês o que é, dou-lhe 10% da empresa. Fazemos aqui e você passa a perder. Vais ganhar logo ali, se for mesmo alguém que for de Bragança, não quer sair de Bragança, quer ser um fisioterapeuta em Bragança, quer ser o rei lá da rua dele, uma pessoa para toda a vida. E é uma maneira de comprometeres a outra pessoa também com o negócio e tu não corres o risco de amanhã, olha, eu passo para o próximo mês, vou embora, vou trabalhar aqui para a fisio ou qualquer coisa aqui da rua de baixo, tenho que arranjar alguém para aqui porque eu vou embora. E de repente ficas com 300 clientes lá, 200 clientes, que não sabes quem é que vais... E depois tens que mudar-te de malas para lá, estás 2 a 3 meses a fazer entrevistas para alguém para aquele lugar. Eu acho que colaboradores de grande responsabilidade que a gente tem na empresa, ao fim de um tempo, não é logo no início, porque isso no início pode ser um erro, porque a pessoa pode não ser depois aquilo que a gente está à espera, mas passado um período de acordo entre as duas partes, dar-lhe uma participação na empresa. Acho que é de bom tom e vai ser bom para toda a gente. Mas eu tenho aqui uma empresa, tenho consultórios no país todo. Depois é a organização que tens da empresa. Tu podes ter uma empresa, holding, que tem depois participações em empresas. A empresa de Bragança é uma empresa, a empresa de Vendôme é outra empresa, a empresa de Lisboa é outra, e tu podes dar dessa empresa, não precisas dar do conjunto de empresas, porque senão ele está lá em Bragança e está a receber 10% de toda a empresa. Não.
Depois tem que ver com a organização. Mas em Portugal há pouco este tipo de atividade, mas que acho que é muito importante. Se não queres dar isso, porque ainda não estás tranquilo para dar isso, é para te fazer participar esses quadros séniores nos lucros da empresa. Dizer, muito transparente, o seu sucesso vai ser o meu sucesso, vai ser o sucesso da empresa. E eu quero que você receba em função do sucesso. Chegamos ao fim do ano, os resultados da empresa são públicos e desses resultados você tem direito a 10%. Isso é mais importante que acertares um valor de prémio. Claro. O valor de prémio é sempre possível, porque no fim do ano dou-te 5.000 euros de prémio em função destes objetivos. Tal. Mas é muito mais interessante do meu ponto de vista isso ser o reflexo da atividade da empresa em concreto. Estar linkada com os resultados da empresa. Por isso, para esses quadros séniores também recomendo esse tipo de... Porquê? Porque se for alguém mesmo sénior e bom, vai querer que a empresa esteja a funcionar mesmo bem, porque sabe que no fim vai beneficiar desse resultado. Depois, para quadros séniores, ninguém pense que não pagar conforme o mercado está a pagar abaixo é um bom negócio. Nunca é bom negócio pensar que estás a pagar pouco. Porque a autonomia que se tem que dar a essas pessoas, a imagem que essas pessoas vão dar da empresa, não tem valor. Se essa pessoa começa a faltar, não aparece a horas, não dá o exemplo, não é um... Pensas que estás a poupar porque não estás a pagar, mas estás a perder cada dia que passa a desvalorizar a tua marca, a desvalorizar a tua empresa. Por isso, eu acho que para quadros mais séniores, que muitas vezes põem as empresas que estão a crescer e precisam de pessoas, é muito importante ou envolver na própria empresa, ou envolver com os lucros da empresa, ou também criar, por exemplo, expectativa de olha, você está em Bragança, mas queremos abrir em Mirandela. Se estiver a correr bem, em Mirandela você vai ser sócio da empresa. Se tivermos clientes para abrir em Mirandela, você vai ficar gerente das duas e na empresa de Mirandela vai ter X. Criar incentivos extras, porque isso, as pessoas movem-se por isto trabalham, por isso querem ganhar. Depois, para o nível intermédio, é muito importante perceber o que é que o mercado está a pagar. Isto é, não se pode ser surpreendido que na rua ao lado alguém vai pagar. É preferível pagar ligeiramente acima do mercado para não estar a rodar equipas. Porque rodar equipas é um esforço incrível em formação. Um caixa em que não haja concorrência, em que não tenha lá nenhuma clínica ao lado que se possa fazer uma comparação salarial, a estratégia é uma estratégia mais conservadora e é uma estratégia de que essa pessoa vai ter um emprego num sítio que provavelmente não teria alternativas e aí, vamos ser realistas, vamos olhar para o negócio. E então aí ou seguir a mesma estratégia quando estás a negociar um arrendamento do espaço, que é qual é a sua expectativa salarial. Eu não sei bem, então, quanto é que é de pedir? É o que costuma-se dizer. E aí acho que é importante, tu vezes para a média que estás a pagar na empresa é pagar. Porque depois, isto é como ter lojas em vários sítios do país. As pessoas depois falam todas entre umas e outras, mas o que é certo é que em muitas empresas, em Lisboa e Porto, têm um salário, nas capitais distrito têm outro e depois noutros locais têm outro. Mas é sempre uma fonte de stress e problemas. Quanto mais numa primeira fase, na entrada, por exemplo, os valores forem iguais, melhor. O que é importante? É ter nos recursos humanos avaliação. Não é avaliação para julgar a pessoa, não é isto. É aquilo que eu costumo chamar que é avaliação de desempenho e evolução de carreira, que é estar ligado às duas coisas, que é o momento da avaliação ser um momento em que se perspectiva também o futuro. É olhar o passado, ver o presente e qual é as minhas perspectivas de futuro. As empresas muitas vezes fazem a avaliação que é para julgar ou para despedir. Só fazem a avaliação quando querem despedir alguém. Porque não têm sistematizado. Qual é para mim o melhor momento também para tratar destas coisas? Que é como é que isto se organiza? É um questionário bem elaborado. O que é que tu achas que fizeste bem? O que é que achas que podias melhorar? O que é que achas que a empresa fez bem? O que é que achas que fez mal? E a pessoa poder fazer isso. Dar à pessoa e a pessoa fazer. Escrever. Poder pensar. Porque muitas vezes essas coisas são vamos aqui fazer a avaliação. E a pessoa nem teve capacidade de sistematizar na cabeça o que é que tem para dizer. Nesse dia estava a pensar nos problemas dela. Por isso, a pessoa ter tempo para escrever. O que é que achas que correu menos bem e correu menos mal? Segundo, o que é que achas que podemos melhorar? Pessoalmente, empresa, nós todos.
o que é que tu te vês a fazer no futuro, daqui a 2, 3 anos na empresa? E uma pergunta muito óbvia, tens alguém para te substituir nas tuas funções, no que estás a fazer hoje? Isto é muito importante. Porquê? Porque muitas vezes nós não temos nenhum momento na empresa para falar com quem manda, com os sócios, com o proprietário, com o CEO, que é como é que as coisas estão a correr. E um dia vamos despedir uma pessoa e ela nem percebeu o que é que estava a fazer mal. O pior que pode haver é tu despedir alguém e dizer que não estás satisfeito com o trabalho dela, mas nunca lhes teres dito isto antes. Nem nunca teres-lhe dito, nem nunca teres dado a oportunidade dela ter mudado. Por isso isto é muito importante, juntamente com o problema, muitas vezes as equipas estão desestruturadas e estamos sempre a fazer seleção, porque quem está na empresa não sabe o que é que a pessoa está a pensar dela. E o pior que pode haver é quando alguém vem e faz-lhe uma proposta, a pessoa como não sabe o que estou a pensar dela, até acha que estou a pensar mal, tem uma baixa autoestima e muda, quando nós estamos a apostar naquela pessoa. Por isso, muito importante, todos os anos, pelo menos uma vez no ano, por essa pessoa a escrever, não é para nos dar esse papel, é para ela pensar. Porque depois vamos tomar nota, devidamente, daquilo que ela disse, mas baseado num pensamento, num tempo que ela teve para refletir sobre isso. Depois, dizer muito abertamente o que é que nós pensamos disso. Não temos que concordar. A pessoa diz, porque eu sou sempre muito dedicada e tal. A gente ouve. Ouvir bem, isso é muito importante ouvir. E depois nós sabemos que aquela pessoa estava sempre a meter baixas injustificadas, estava sempre a pedir trocas de folga, estava sempre a inventar desculpas para não aparecer a hora, chegava sempre atrasado. Nós temos que dizer isso. Porque se um dia tivermos que a despedir, ela não pode dizer, agora está-me a dizer isto, mas podíamos ter dito antes. Pronto, tem que ser verdadeiros aí. Sempre dando a hipótese de que, a partir de agora, a pessoa tem que assumir isso, e a partir de agora, o que é que vamos fazer para ser diferentes? E passar isso escrito. Eu vou ser pontual. Imagina, estou a falar pontual, que é uma questão importante, mas nem é das mais importantes, que é, eu vou ser mais delicado com os clientes. Eu vou fazer um esforço enorme para que não haja reclamações dos clientes. Coisas deste estilo. E depois, perspectivar o futuro. Porque as pessoas, nos dias de hoje, e bem, não querem estar todo o tempo a fazer a mesma coisa, na maioria dos casos, e não ter perspectivas de futuro. Então, se vemos que é uma pessoa com potencial, tentar abrir portas e janelas do que é que pode ser a carreira dessa pessoa dentro da empresa. Mas ser ela a dizer. Porquê? Porque há muita gente que não quer mudar. Eu, na minha vida, tive muitas pessoas a quem propus passar a chefe, e a pessoa, chefe, não quero. Mas porquê? Eu quero este turno, porque à tarde tenho que ir buscar os meus filhos ao colégio, e se eu passar a chefe, depois tenho que trabalhar nestes turnos, depois o meu marido chega a casa, chateia-se comigo e eu já não quero. Por isso é importante, mais uma vez, às vezes pomos na cabeça das pessoas, estamos convencidos, estamos a fazer uma grande coisa e estamos a criar os problemas. Por isso é que é importante esta conversa. O que é que tu perspectivas para o teu futuro? O que é que tu queres no teu futuro? Que é para a gente saber também com o que é que pode contar. E depois não estar a fazer na nossa cabeça uma carreira para aquela pessoa, uma carreira que ela não quer. Que acontece muitas vezes. E outra pergunta muito importante é se a pessoa tem alguém na empresa ou conhece alguém que eu possa substituir. Porquê? Quando não temos ninguém na empresa que nos possa substituir, é porque a empresa é pequena e é preciso começar a identificar fora alguém, ou se a empresa for grande e não tiver ninguém para substituir, temos um problema. Que se essa pessoa é substituível, é um problema para nós, mas também é um problema para ela. Porque o mundo está feito de pessoas competentes que nunca foram promovidas porque eram insubstituíveis. E o colaborador tem que perceber, se quer ser promovido, tem que ensinar aos outros, que é para ele poder ser promovido. E muitas vezes há aquela conversa aqui, né, que é tão ridícula, que é eles, sem mim, não acontece nada, não fazem nada, só eu é que sei fazer aquilo. Isto quer dizer que esta pessoa nunca mais vai ser promovida. Porque só ela é que está a fazer. Então continuas a fazer porque mais ninguém sabe. A pessoa inteligente é aquela que diz, que ensina, que delega, para que alguém possa fazer o trabalho dela, para que ela possa ser promovida ou possa vir a fazer funções mais interessantes. E por isso é que eu digo as empresas são pessoas. Eu costumo dizer isto, parece uma frase feita, mas são mesmo pessoas. Porque a mesma empresa, com os mesmos recursos, com umas pessoas ou com outros, tem resultados completamente diferentes. O mercado é o mesmo. Sociologicamente são os mesmos clientes. As doenças, os problemas que os nossos utentes têm são os mesmos. Mas se estiveres tu com uma equipa, ou tu com outra equipa, tu é que mandas, tu é que dás ordens, tu é que pagas, tu é que és isto, que és aquilo, mas os resultados são completamente diferentes. E o reter talento, o ter pessoas envolvidas com o negócio, por muito que a gente dê gigajogas e pense nisto, é
ter a empresa também, é ter as pessoas também comprometidas com os resultados da empresa. Às vezes é difícil, porque a pessoa não está muito disposta a partilhar lucros, não está muito disposta a partilhar responsabilidades, mas se quer que as coisas cresçam, por isso é que nas grandes empresas, nas multinacionais, não é por acaso que há opções de ações, não é por acaso que há opções de prémio, não é por acaso que de repente qualquer diretor-geral, quando sai, depois vende as ações que foi ganhando e fica multimilionário com aquelas ações, tem o plano de reformas, tem os planos de saúde, só se chega a esse estado quando estamos a falar de milhões. Mas no primeiro dia, essa empresa era zero. Nesse dia, essa pessoa estava a assistir a um vídeo no YouTube a saber se podia ser empresário. Porquê? Porque muitas vezes esquecemos que se eles chegam a este estado, começaram numa garagem. A maioria das empresas começam em casa, no quarto. Começam na garagem, começam numa arrecadação, começam em sítios que não é um escritório com ar-condicionado. Olha, vou dar este exemplo deste amigo meu, das empresas que digitaliza documentos e que hoje é líder em Portugal e que é um gênio para mim na atividade que faz e na dinâmica que tem. Quando eu o conheci, no escritório dele não tinha ar-condicionado. Hoje é número 1. Mas foi preciso fazer aquele caminho. E temos que envolver as pessoas. Hoje, como já repararam, ao contrário que possa parecer, há falta de mão de obra. Há falta de mão de obra qualificada. Há falta de mão de obra de pessoas que se queiram envolver com as empresas. Quando encontramos uma pedra preciosa dessa, também temos que dar alguma coisa da empresa a essas pessoas. E as pessoas, se têm medo de dar, nunca vão crescer. Porque quando estão para crescer, essa pessoa aprendeu e vai para outro sítio que alguém lhe dê isso que ela precisa para a combustão. Vou dar o exemplo da Sonai, desculpa, que é muito importante. Os primeiros administradores que o G. Belmiro teve, a determinada altura, cedeu-lhes a empresa da Sonai e eles foram pagando. Ibersol, os parques de campismo, fábricas de contraplacados, foram administradores que ele de repente percebeu, aqui já não posso dar mais nada a eles, mas eles serviram-me tantos que eu tenho aqui esta empresa, vou-lhes vender a empresa. Ficaram amigos, ficaram parceiros de negócio, mas ao momento é preferível tu vender-lhe uma empresa e eles ficarem empresários que eles irem para trabalhar para o teu concorrente, passar os segredos, a alma do negócio para a tua empresa. Por isso, não haja medo de partilhar. E depois há muitas estratégias. É aquilo que eu estava a dizer. Mas eu vou dar 10% da minha empresa. Mas tu não precisas dar da tua empresa-mãe. A tua empresa-mãe é uma empresa que tu crias que é só tua, por exemplo. Ou dos fundadores. Depois, para aquela unidade daquele negócio, tu crias uma empresa que reporta à primeira empresa. E ele é sócio daquela empresa, não é da empresa-mãe. Ele é sócio de Mirandela, não é sócio ao mesmo tempo de Lisboa, do Porto, de Póvoa de Varzim, de Loulé, de Faro. E cada um... por isso é que muitas vezes a gente diz, mas tu não trabalhas nessa empresa, essa empresa tem outro nome. Pois, porque essa empresa é só dessa loja. Essa empresa é da loja que existe em Valvão. E aí tu és sócio. E faz sentido que seja assim. E a pessoa que está a receber, como está a receber, o importante é que receba. Nem vai pensar, não faz sentido estar a receber da loja de Setúbal que não tem nada a ver. Não está lá. Não está lá. E por isso é que eu digo que a justiça no salário é muito importante. Porque as pessoas dizem o salário não é mais importante. É verdade. O salário não é mais importante. Mas se não tiver o meu salário também vai embora. Por isso... Mas diz-me uma coisa. Provavelmente já foi uma dúvida nossa também e provavelmente algumas pessoas que nos estão a ver também pode ser uma dúvida. Num iniciar em que há menos recursos, digamos assim, como é que eu de certa forma posso ter bons profissionais a trabalhar comigo e que consiga também motivá-los para que se calhar numa primeira fase eu possa não conseguir garantir aquele salário. Como é que eu posso fazer isso? É mesmo isso. É mesmo dizer, se tivermos sucesso, daqui a 2 anos vamos ser todos sócios. Okay. Mas aí, quando estás a tens de ter o compromisso que é, não pode ser do início, porque há um momento que não pode ser todos a decidir. E no momento do arranque não pode ser muita gente a decidir, porque senão não vai lá de nenhum. Tens que dizer assim, vocês são a minha equipa, nós somos a equipa. E daqui a 2 anos, quem evoluir comigo e quem evoluir nesta empresa e a fazer crescer, vai ter direito a X. E passar em contrato, passar a ser escrito. Com cláusulas, com um advogado. Porque aí é a única maneira que tu dizes, eu estou a correr aqui um risco, que é que se calhar estivesse a ganhar ali, estava a ganhar 2.000, aqui estou a ganhar 800, mas eu sei que se isto correr bem, e está nas minhas mãos também correr bem, eu daqui a 1 ano posso ter 10% desta empresa. Isto é diferente, passa a ser patrão, passa a poder acrescentar qualquer coisa a esta empresa. É a única maneira que tu tens, porque senão, o que é que vai acontecer?
só vais trabalhar com pessoas que não têm mais sítio nenhum para trabalhar. Porque se vais dar 800 com a expectativa de que vai correr bem, pá, eu deixo estar onde estou a ganhar 2000, porque assim estou a ganhar 2000, vai correr bem e se correr mal. O que é que eu ganho com isso? Claro. Mas é preciso, nós temos que dar qualquer coisa. Temos que dar qualquer coisa. Pá, outra coisa é, por exemplo, pá, nós hoje estamos todos aqui. Estamos 5 pessoas aqui a trabalhar. Mas eu quero ter 5 gabinetes espalhados. Na zona, vamos falar de Lisboa, por exemplo. Alverca, Sintra, Cascais, Almada, Vila Franca de Xira. Eu quero ter 5, ou 6, ou 7, ou o que for. Pá, e vocês vão ser os meus primeiros diretores, os meus primeiros gerentes, os meus primeiros de cada um destes gabinetes. Está para vocês. Vamos fazer o caminho. E está prometido. Está mesmo contratualizado. E nessa altura, quando isto estiver a dar, vamos ganhar e vamos ganhar todos. Porque se não for assim, só vais poder trabalhar com os teus amigos. Amigos de profissão, amigos de pessoas que tivestes relações pessoais, que te conhecem e que acreditam. Ou vais trabalhar com pessoas que vão trabalhar contigo até arranjar uma melhor situação, porque não sabem se vale a pena estar ali à espera. Porque depois, um dos segredos das empresas onde eu trabalhei de sucesso era os resultados ser partilhados com toda a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em Portugal, a Toys R Us, por exemplo, quem trabalhava na Toys R Us não sabia qual eram as vendas diárias de cada loja do país. Nem sabia. Não sabia da loja dele porque estava ali a contar o dinheiro, mas depois as outras lojas não sabia os resultados. Na Sonai, de 2 em 2 horas, e eu como diretor, sabia as vendas de todas as lojas, mas de todas as lojas da Sonai. No meu telemóvel, de 2 em 2 horas sabia as vendas. E no fim do dia, naquela loja onde estávamos, qualquer vendedor sabia as vendas daquela loja. E no dia seguinte de manhã, a primeira reunião que havia de manhã, era para falar nas vendas em concreto daquelas lojas e das outras lojas da empresa, da Insígnia, porque é que não estavam a vender mais ou estavam a vender menos. Epá, acredita que esta concorrência que se gera, este sentido de ser melhor que os outros, mas ser demonstrado em números e concretos, é muito diferente de dizer assim: epá, ontem vendemos 40 mil euros e aqueles gajos, por exemplo, imagina a loja do nosso aqueles gajos do Colombo venderam 50 mil em Lisboa. Pá, que porcaria é esta? Pá, temos que ultrapassar estes gajos. Pá, criar incentivos. Esta partilha de informação faz-te ser muito mais parte da empresa. Ontem despediu-se um antigo colega meu, fazia 20... Ontem não, dia 1 de Abril. Dia 1 de Abril. Despediu-se um colega meu que fazia 23 anos de Sonai, que eu admiti para operador de caixa part-time Norte Shopping. Fez um percurso, chegou a diretor. Para uma pessoa excepcional. Porquê é que ele fez isto? Porque ele era uma pessoa que aderiu à empresa, porque ele sabia o que é que a empresa, o que é que ele estava a dar à empresa, sabia o potencial e ele foi correspondendo com a empresa e foi crescendo. E muito disto foi a competição que se foi criando e o conhecimento da pessoa saber onde é que estava. As empresas têm muita dificuldade em fazer isto, com os colaboradores, dizerem como é que está a correr a empresa. Na Sonai havia todos os dias um sítio onde eram fixadas as vendas. Era impossível tu não saberes as vendas das lojas todas porque eram afixadas. E eram discutidas antes de abrir a loja para perceber porque é que um tinha vendido mais ou que tinha vendido menos. E isto cria um sentido de pertença inacreditável. E depois, é muito importante criar muitas vezes prémios, incentivos. Já são prémios porque a palavra é mais fácil, que é criar objetivos primeiro, isto é, meus senhores, não vos posso pagar 2.000, vou pagar 800, vou pagar 1.000. Mas, só ao fim de 6 meses, nós conseguimos faturar X, a partir dessa altura passamos para 1.200. Só ao fim de um ano, tivemos a pagar, passamos para 1.500. E isso tem que ser partilhado. Porque nós, nos vídeos que iremos fazer a seguir, quando entramos depois cada linha da conta de exploração, vamos ver, tudo se resume a vendas. E a rentabilidade das vendas. Estes dois conceitos. E se os dois conceitos tiverem sido apreendidos pela nossa equipa e perceberem que isso é muito importante e isso tem reflexo na vida dele, pá, é milagres o que acontece. E eu, quando era diretor de operações, as pessoas, quando chegavam, as lojas fechavam à meia-noite, ou às 11, às 10, às 5 da tarde, já tinha feito o objetivo, recebia logo uma mensagem no telemóvel: chefe, já fizemos o objetivo. Porquê? Porque eles sentiam que isso era bom e sabiam que isso estava indexado a prémios. Sabiam que chegava ao fim do mês e ganhavam mais X se tivessem ou não tivessem atingido. Quando tu queres cativar alguém, pá, o salário não é o mais importante.
A remuneração não é mais importante, mas paga mal e tu vais ver dá os benefícios todos e tu vais ver o que acontece. Claro. É muito importante isto. Por isso que há bocado quando dizes a pergunta, além de envolver as pessoas na empresa, o criar objetivos, uma gestão por objetivos, parece uma coisa vaga. Mas primeiro, se nós fizermos um estudo económico ou financeiro no início, para definir o nosso plano e a nossa rentabilidade, temos de estar a controlar, não é? Isto é quase como ir a pilotar para Lisboa e já seguir com a rota, não é? Para saber se a rota vai bem. Naquele nosso plano, quer nas receitas, quer nas despesas, quer no investimento, temos de estar a perceber os desvios. Pá, estou a poupar, não estou a poupar, estou a faturar, não estou a faturar. E isto tem que ser partilhado. Porque se chegares ao fim do primeiro semestre e disseres, pessoal, afinal aquele aumento que a gente tinha previsto não vai acontecer, eles já vão achar normal. Sabes porquê? Porque no terceiro mês já perceberam que aquilo estava difícil, no quarto já estavam, no quinto, no sexto, epá, vamos fazer uma coisa? Vamos então adequar o objetivo ao final do ano? Vamos tentar de novo, aqui numa nova etapa para conseguirmos? Porque a questão da cenoura, a questão do pôr à frente qualquer dos objetivos, pá, é muito importante e é uma coisa que muitas empresas, mesmo grandes em Portugal, não fazem. Trabalhei, fiz trabalhos para algumas empresas, faturavam milhões, que os colaboradores não sabiam quanto é que faturavam, não sabiam todos os meses quanto é que a empresa vendia, não sabiam no ano quanto é que a empresa vendia e nem sequer sabiam qual era o objetivo que a empresa tinha vendido. Sabes porquê? Porque a empresa não tinha objetivos, mas faturava milhões. Isto é o primeiro passo para que um dia as coisas não estejam a correr bem e tu não percebas porquê. É como tu vais de avião. Agora, vou para Lisboa. Para onde é que é? Epá, acho que é para baixo. Para baixo. Mas nunca mais chego a Lisboa. E Faro. Aquilo é para baixo, mas é ao lado. Percebes? As empresas têm que ter uma rota. Têm que saber para onde é que vão. E toda a gente que está na empresa tem que saber onde é que está. Porque senão depois acontecem problemas e quando acontecem problemas, sabes o que acontece? O avião ia chegar a Faro, já não tinha gasolina, já não ia para Lisboa. E é um bocado um exemplo que eu costumo dar, que é, se tu não tens uma rota, até podes corrigir a rota, mas já não tens a combustível para lá chegar. E é importante ires a tempo. O Engenheiro Belmiro, quando fazia estas reuniões trimestrais para avaliar a evolução do negócio, o que é que ele pretendia? Era não ser surpreendido no fim do ano. Era em março, em abril, analisar o primeiro trimestre e fazer logo medidas corretivas. Não é esperar por fevereiro do ano seguinte para corrigir o ano todo anterior. Aí já podia ser tarde. Imagina que tinha aberto um concorrente e que estava a praticar mais preços e ninguém tinha percebido a importância dos preços. Era preciso discutir isso e dizer, porque é que perdemos? Estamos a perder 20% nas vendas. Já viste que abriu ali? Abriu! E já foram lá ver os preços? Não foram? Se calhar é isso. Se calhar é lá ver os preços e percebíamos que estava a vender 10% mais barato, os clientes iam para lá. E isso se for descoberto ao fim de um ano, pode ser a morte do artista. Percebes? E por isso que eu acho que ter objetivos na empresa é muito importante também para tu dizeres não te posso pagar. É fácil perceber, estamos a abrir um negócio. Nós estamos a cativar clientes. Mas daqui a 6 meses, com este trabalho de equipa, se chegarmos aos 500, aos 200, aos 300, nos clubes é fácil, por exemplo, num ginásio, que é, se tivermos ao fim de 6 meses 500 utentes, 500 clientes, há um aumento de 20%. E isto é muito fácil, mas porque muitas vezes pensa-se que só nestas atividades é que é assim. Mas não, tudo pode ser mensurado. E já agora, imaginando aqui que estás a falar muito também na parte dos prémios e a parte de incentivar aqui com o aumento salarial, achas que de certa forma poderia este tipo de prémios deverá só ser a nível monetário ou podemos expandir para outro tipo de prémios? Exatamente. Dependendo também da equipa que nós temos, porque muitas vezes é este conhecimento da equipa que nos vai dar qual é que é o prémio que há muito, quando digo prémios, é muito simplista falar em dinheiro e falar em valores. Por exemplo, para muitas pessoas, eu agora falar, não dar um dinheiro, por exemplo, seguro de saúde é muito importante. Por exemplo, na SONAI, quando se passava a efetivo, as pessoas passavam a beneficiar do seguro de saúde. Era uma diferença incrível. O dinheiro que poupavam e o acesso a sistemas de saúde, a cuidados de saúde muito, muito maiores. Eu quando digo isto, por exemplo, isto é um benefício que a empresa negocia às vezes barato, porque é o seguro de saúde de grupo, mas que tem para o colaborador um efeito, então se alargares à esposa e à família toda, aos filhos, é um efeito psicológico grandíssimo. E há muita gente que não muda de empresa porque tem um excelente seguro de saúde onde está e sabe aquilo que representa para ele. E com a idade, mais representará, porque a tendência para ter problemas é maior. No seguro de saúde, não falo, por exemplo, de atribuir um carro, uma viatura.
Ou, se não se pode atribuir viatura, pagar os combustíveis, pagar as portagens. Muitas vezes não é aquele, vamos dar mais 100 euros ou 200 euros, 300 euros. É, pá, a gente sabe que aquela pessoa gasta X litros por mês e diz, a partir de X mês comparticipamos o teu combustível. Cartão da Repsol, cartão da Galp, cartão da coisa, para 50 litros por mês, ou 100 litros, ou o que é que for. Isto são incentivos que não passa por dar dinheiro no salário, mas que são incentivos que todos juntos fazem um package, um pacote salarial muito, muito importante. Uma viagem ou qualquer coisa, dependendo mesmo do que é importante também para cada colaborador. Imagina uma pessoa lá ao extremo, adora golfe, pagar a cota do golfe, é isso. E muitas vezes ter atividades fora do contexto da empresa, que não são remuneratórias, mas são de aumento da autoestima, aumento do sentido de pertença da empresa, no sentido... Por exemplo, atividades fora da empresa. Há uma coisa que eu defendo muito, que é... Há momentos que a empresa tem que parar. E a melhor maneira de parar é tu sair do local da empresa e reunir noutro sítio. Uma das coisas que resolvem bem é, às vezes, com o serviço da própria empresa. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, um hipermercado, se der aos colaboradores um desconto de todas as compras, ou uma loja de sapatos, ou uma qualquer coisa. Se calhar falando um bocadinho até na fisioterapia, não é? Vocês diriam qual é a melhor maneira? Serviços grátis, X por ano para a família, desconto em determinados serviços para a família. Isso às vezes tem um valor incalculável. Por exemplo, se eu tivesse a minha mãe tem um problema no joelho, se eu trabalhasse na fisioterapia e para os familiares fosse grátis ou fosse 50% de desconto, é que às vezes isso, além de ser um benefício para os colaboradores, é um próprio benefício para a empresa, porque as pessoas, em vez de comprar outro sítio, vão ali. Claro. Por exemplo, nos hipermercados é o caso mais comum, mas em todas as lojas. Falo dos hipermercados porque é bens de necessidade, de consumo de primeira necessidade. Mas o facto de, por exemplo, a Sonai dar um desconto aos colaboradores na compra de produto, curiosamente, para contar a história, a Sonai nunca deu até comprar as lojas do Carrefour. Como o Carrefour dava um X aos colaboradores de desconto, a Sonai viu-se obrigada, como não podia deixar de dar aos colaboradores que entravam no Carrefour, também deu a todos da Sonai, e fez com que já não houvesse nenhuma desculpa para os colaboradores todos da Sonai, 40 ou 50 mil, comprassem no continente e não fossem comprar a outras lojas da concorrência. E isso é outra maneira, aqui na fisioterapia, vocês melhor do que eu sabem, aquilo que é importante para as pessoas e que pode ser também um reverso de um benefício que a pessoa pode ter por ser trabalhador daquela empresa. Antigamente, isto é uma coisa muito antiga, né? Os trabalhadores da TAP não pagavam nos aviões, os da CP não pagavam nos comboios. Não se está a inventar a roda. Aqui a ideia é mesmo que não temos que associar que só dá nessas empresas. Nós na nossa também podemos fazer de outra forma. Abrir a mente e dizer assim, o que é que eu posso fazer aqui na empresa? E às vezes, sabes o que acontece? É que às vezes depende mesmo do CEO da empresa estar desperto para isso e fazer parcerias com outras empresas. Eu trabalhei num sítio em que os donos da empresa tinham os amigos que tinham uma renta-car. Ele arranjou que aquela renta-car, sobre o preço de tabela, os colaboradores daquela empresa tivessem 50% de desconto. Não custou nada, foi só uma conversa com outra pessoa. Ele fez um bonito, fez ali uma festa, os colaboradores ficaram todos contentes. E o outro, se não tinha carros para alugar, era melhor alugar os 50% que está parado. Se não tinha para alugar, também não podia fazer o desconto porque não havia carros. Por isso, ganhavam os dois. Exatamente. E era uma empresa que não tinha nada a ver com nada. Por isso, há aqui, muitas vezes, benefícios que mesmo que tu na empresa não consigas dar, porque não tem interesse, mas é conversas, é parcerias, é fazer com que isso esteja na tua cabeça e estás a pensar também na tua equipa como a alma da tua empresa. Se pensares nisso, vais querer a tua equipa satisfeita. Ok, perfeito. Muito bem, obrigado Celso, mais uma vez por estares aqui connosco. Sinto que falamos aqui de várias estratégias e que conseguimos abrir aqui bastante a mente das pessoas que nos estão a ouvir e a ver para que realmente possam implementar na área da fisioterapia várias estratégias em que possam motivar os colaboradores e, para além disso, também a parte das estratégias de negociação que também falamos, da parte do arrendamento do espaço, parceiros, etc. O que é que se pode
fazer. E para ajudar aqui nesta conversa, o que é que tens programado, Celso, para este momento de surpresa? Bom, há coisas que na empresa são muito importantes e que depois de começarmos a trabalhar não temos muita dificuldade em fazer. Porque os problemas do dia-a-dia, as solicitações do dia-a-dia não nos deixam pensar muito. E uma coisa que é importantíssima nas empresas é aquilo que se chama a cultura da empresa. A cultura da empresa, no fundo, é a vivência de valores que essa empresa defende. E quem cria a empresa, quem é um mentor da empresa, quem é um empreendedor, tem na sua cabeça o que quer que seja aquela empresa. Mas nunca passa a ser escrito. Quer dizer, com raríssimas exceções, por isso é um sucesso. Por isso havia aquele mito do homem Sonai, que agora a Cláudia Azevedo, por exemplo, tirando a carga machista, que é o homem Sonai, agora o indivíduo Sonai, que já é homens e mulheres, inclusivamente a Presidente, agora é uma senhora, por isso tirou essa carga, tudo fruto da história, mas há aquilo que são os valores e a identidade daquela empresa. E enquanto se está a criar e a pensar na empresa, é bom que cada pessoa passe escrito e sistematize o que quer que sejam os valores dessa empresa. E isso é importante e é muito importante dar no início quando alguém assina um contrato contigo. Quando alguém assina um contrato para trabalhar contigo, tem que saber qual é a Bíblia daquela empresa. E a Bíblia daquela empresa é aquilo que quem idealizou a empresa quer naquele momento seja o valor da empresa. E é entregar solenemente, mas uma coisa simbólica, não é? Olha, a Igreja Católica, as igrejas têm a Bíblia, o Alcorão tem o Corão, nós temos aqui os nossos valores. Às vezes são 10 regras, às vezes são 7, às vezes são 5, às vezes são 4 valores que nós queremos nesta empresa, estes sejam os valores. E isto é uma altura em que estamos a pensar na empresa, também pensar nos valores, porque depois vão ver que ao fim de algum tempo a empresa é os seus valores, é a sua cultura. E quando a pessoa sai dessa empresa, o que te leva é aqueles valores e é a publicidade positiva que faz daqueles valores. E se nós não sabemos o que é que queremos para os nossos colaboradores, começa logo por não saber o que é que queremos para nós. E por isso, primeiro temos que saber o que queremos para nós, o que queremos para os nossos colaboradores, e isso tem que ser a imagem da empresa. Porque muitas vezes o difícil de uma empresa é tu manteres em todo o espaço, em todos os sítios, a mesma imagem e a mesma cultura. Isso só se consegue se tu tiveres umas regras estabelecidas e a pessoa ler e saber o que é que esperam de ti. Isto faz-me lembrar aquelas empresas que ao fim de uma semana dizem: epá, não estás a cumprir as normas, mas ninguém lhe deu as normas no primeiro dia. Há calhamaço de normas e de regras. Epá, mas assim não é, tu não percebes o que é que tens de fazer aqui. Isto começa logo por isto. Primeiro os valores. E isto é muito importante porque depois quando a empresa começa a funcionar, tu não tens tempo para estas coisas. Tens de ter um momento em que tu dizes: eu quero que esta empresa seja a minha cara. E a minha cara é isto, porque eu acho que isto é que é importante para esta empresa ter sucesso. E acho que é muito importante pensar nisto antes, porque as empresas também são cultura, as empresas também são uma imagem, também são aquele pensamento que tu queres, é algo para além dos números. E isso só se percebe quando olhamos para empresas de sucesso. E se nós queremos que a nossa seja um sucesso, temos que nos preparar para isso. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Celso. Espero que tenhas gostado de mais uma conversa. Já sabes, segue as nossas redes sociais, podes fazer comentários à vontade, sugestões, temas que gostavas que fossem abordados ou, lá está, explorar mais alguns que nós vamos falando aqui nas nossas conversas. Por isso, mais uma vez, obrigado por estares desse lado. Fica bem e se queres melhorar e expandir o gênio que há em ti, já sabes, Physiomind.